dia de descanso, na verdade, tem que estudar muito e de forma muito intensa. Não sei se alguém está indo fazer a prova aqui pela primeira vez. Se vocês quiserem participar da live, vocês estão super convidados a estarem participando, abrindo o microfone, falando com a gente, tá bem? E isso, qualquer dúvida que tiverem, podem perguntar. Hoje a gente vai estar mostrando um pouco do esqueleto de medicina da família e comunidade, e pelo que eu consegui pegar do Daniel também, vamos estar abrindo para fazer um caso clínico, quem quiser, né, se animar, vir treinar, conhecer a plataforma na íntegra mesmo, também está super convidado, tá bem? Treinamento é o caminho da aprovação da segunda fase. Bom, então, vamos lá. Deixa eu começar a compartilhar aqui minha tela com vocês, para a gente falar um pouquinho sobre o esqueleto de medicina da família e comunidade. Já dá para ver a minha tela? Já não? Ainda não? Sim, sim. Sim? Dá sim. Perfeito. Então, vamos lá. Então, esse foi até um material que a gente utilizou nas nossas mentorias, né, na edição passada. Então, não só a medicina da família e comunidade, como todas as áreas, existem os pontinhos que vocês não podem perder, né? Esses pontinhos que não podem perder, quais que seriam, né? Os básicos, que são coringas. Então, não dá para zerar uma estação, gente. Então, sabendo quais são os pontos coringas, você não zera. É impossível, se você estudou muito bem a estrutura do Revalide NEP, que é o que o nosso projeto, né, o que o nosso produto traz para vocês. Então, o que é um dos principais pontos coringas? É assim que vocês entram lá. Seria este acolhimento, essa apresentação. Então, como que funciona o dia da prova? Vocês vão estar parados em frente às portas, né? São várias portas, um corredor cheio de portas fechadas, e na frente de cada porta tem um número. Hoje a gente está trabalhando com medicina da família e comunidade. Este número seria o número 5 ou o número 10. O primeiro dia vai ser o número 5, o segundo dia é o número 10. Quando vocês estão ali naquele cenário, e agora eu queria que vocês se imaginassem nisso, né? Então, estou parado lá no dia da prova, estou com o meu jaleco, estou nervoso, sei que eu paguei mais de 4 mil para fazer essa prova, que eu dependo muito dela para mudar a realidade da minha vida. Então, o que você tem que fazer neste momento? Tirar qualquer chance, tirar os empecilhos que possam te atrapalhar. Então, quando você vê o número da prova, o que tem que clarear na sua mente? O esqueleto daquela área. Cada área tem um esqueleto. Então, clínica, cirurgia, pediatria, GO e MFC. São 5 esqueletos diferentes. Você parou em frente à sala 5 ou parou em frente à sala 10, vocês têm que lembrar, esse é o momento que eu vou ser mais humano na minha prova. Tô nervoso, esqueci até meu nome, mas eu vou ser humano, eu vou ser empático. Então, se chegou um paciente que disse para mim, olha, uma mãe que trouxe o filho e falou, olha, não vacino meu filho desde que nasceu, e está com 5 meses. Você não vai cobrar uma postura dessa mãe, você não vai falar, olha, mas você é louca, você não vacina, você não sabe a importância disso. Não, a gente é sempre muito empático, a gente se coloca no lugar do outro, por mais que esteja muito nervoso, não pode se esquecer. Essa é a estação de eu ganhar os pontos mostrando o meu lado humano, né? Então, fala ali, você trata da família, trata da comunidade, está falando com pessoas leigas, geralmente eles colocam pessoas, assim, mais vulneráveis para estarem nessas estações. Então, você vai ver, é um idoso, um pedreiro, a gente viu nessa última estação, último Revalide NEP, os povos indígenas, né, em situações de extrema desnutrição, numa outra, uma professora com sobrecarga emocional e devido ao trabalho, então ela sofrendo um síndrome de burnout. Então, se preparem para um cenário que não é, geralmente, um médico, uma pessoa numa posição muito, muito boa economicamente. Geralmente é uma pessoa numa condição média para baixa. Então, o que seria este acolhimento? Então, vamos lá, a gente está lá na frente da porta da sala, vai tocar um sino, tocar um apito. Quando toca o apito, começou a contar os seus 10 minutos. Você vai abrir essa porta e, ao entrar dentro da sala, vocês têm que fazer uma rápida leitura do cenário daquela sala. O que é a rápida leitura? Vocês têm que olhar tudo o que tem ali disponível. Nada que o INEP investir dinheiro para colocar dentro da sala vai ser em vão. Então, tudo que está ali tem algum sentido. Se tiver um paciente deitado numa maca, tem um sentido. Se tiver um paciente em pé, tem um sentido. Se tiver um aparelho de medir pressão, tem um sentido.
Nada foi colocado em vão. Tem um lenço de papel com uma garrafinha. Tem sentido. Tudo que eles investiram, que eles pensaram em colocar lá, vai ter uma utilidade na prova de vocês. Então, entrei e tem um paciente deitado na maca, que já aconteceu em Medicina da Família e Comunidade na prova de 2020. Eles quebraram o quê? Um infarto, né, agudo de miocárdio na UBS. O paciente estava deitado, com a mão no peito, e você tinha que fazer esse atendimento de um infarto na UBS. Então, pode ser que o paciente está deitado, pode ser que o paciente está em pé, porque ele está muito nervoso, que isso foi cobrado não em Medicina da Família e Comunidade, mas em uma estação de obstetrícia, no ano de 2022.2, em que você deveria reconhecer que o paciente estava nervoso, deveria convidá-lo para se sentar, inclusive na mesa tinha a água e o lenço de papel para você oferecer para esse paciente, para conter as emoções dele, né? Então, o Revalida tem bastante essa pegada do lado humano. Porque o que eles pensam, né? O primeiro emprego de um recém-formado, né? Ou o médico que está revalidando, é o quê? Ele vai fazer plantão e ele vai conseguir um emprego ali numa UBS. Então, ele tem que saber manejar muito bem um plantão médico e uma UBS. Então, vocês não precisam estudar a especialidade da especialidade, o que significa o achado dessa biópsia, ir a fundo de algo, não. Vocês têm que saber condutas básicas, tem que saber quando derivar, até onde vocês vão, né? Então, às vezes, o aluno sozinho se perde aonde estudar. E o que eles querem é isso, é o atendimento tanto do plantão ali, da emergência, quanto da UBS, não se esqueça. Então, entrei, fiz a rápida leitura do meu cenário, onde que está o paciente, está em pé, está sentado, tem alguma coisa em cima da mesa, tem calculadora em cima da mesa, tem folha, tem uma imagem, o que eu tenho que fazer? É uma rápida visualização. Em seguida, a gente já olha para a câmera para se apresentar. Então, antes mesmo de falar com o paciente, eu tenho que entrar na minha sala, vou olhar para a câmera e vou me apresentar. Eu vou falar o seu nome, no meu caso, Evelyn Lima Moreira Galvão, ou candidata Evelyn Lima Moreira Galvão. Você vai se expressar da maneira que você se sentir melhor. Colocar o candidato, sim, o candidato. Tem gente que fala no final, candidato à revalidação, e fala o ano 2023.2, 2023.1, como vocês se sentirem à vontade. Vocês vão ser instruídos pelo cameraman, na verdade, e aí vocês seguem os passos. Depois disso, você pode se direcionar à sua mesa, onde lá vai estar um papel colado, justamente com seu cenário de atuação, com as tarefas que você deve cumprir. E aí você inicia a leitura do impresso. Então, percebam, nisso o aluno já perdeu o candidato, né? Mais ou menos uns 30 segundos de prova, desde que ele estava lá fora. Entrou, fez a leitura do impresso, para aí ele começar a falar com o paciente simulado. E entra aí justamente essa parte do acolhimento. Então, o que é o acolhimento? É a apresentação. Então, você olha para o seu paciente simulado, e é muito importante aqui em Medicina da Família e Comunidade, gente, o olhar no olho, o não desviar a mirada, porque isso está no PEP. Isso não está no PEP, PEP é o padrão esperado de procedimentos, não está no PEP de nenhuma das outras 4 áreas, mas ele entra aqui em Medicina da Família e Comunidade. Então, sempre falem olhando para o paciente de vocês. Terminei a minha leitura, ergo a minha cabeça e a partir daí eu olho com o meu paciente. Então, vou perguntar para ele, vou me apresentar primeiramente, né? Olá, boa tarde, olá, bom dia, quem eu sou? Eu sou a doutora Evelyn, responsável do seu atendimento hoje aqui na unidade de saúde. Sente-se, por favor, se o paciente estiver em pé, e você vai pedir o dado de identificação desse paciente. O senhor pode me dizer o seu nome, idade, profissão, estado civil, vocês têm que pedir no mínimo 3 dados desse paciente. Então, pode escolher nome, idade, profissão. Eu quero nome, idade, estado civil. O nome é obrigatório. Então, perguntar o nome e algo mais. Por que o nome é obrigatório? Porque também em Medicina da Família e Comunidade tem um ponto ali específico de você falar o nome do paciente ao menos uma vez. Então, vocês vão falar, então, qual é o seu nome? Eu falar, eu sou o Márcio. Oi, seu Márcio, boa tarde, o que eu posso te ajudar? O PEP, ele não cobra que você fale o tempo inteiro o nome do paciente, mas que ao menos uma vez você se dirige ao paciente pelo nome. Então, não fale, senhor,
ou se é um caso de pediatria em MFC, mãe, a senhora, querida, pelo menos uma vez vocês têm que falar o nome dessa pessoa. E o jeito mais fácil de não esquecer é assim que a pessoa te fala o nome dela. Então, você repete em seguida, depois, nervosismo, você pode esquecer, então você já garantiu aquele ponto. Então, isso seria o acolhimento de medicina da família e comunidade, né? Que vocês podem fazer isso de coringa e colocar em todas as outras estações. Bom, então, aqui estão mais destrinchados os pontos. Então, primeiro ponto, para a gente não esquecer. Vou me identificar formalmente. Olá, boa tarde. Olá, bom dia. Se fez a prova de manhã, se foi para depois das 6, boa noite. Sou o doutor fulano de tal. Sente-se, por favor. Vou ser acolhedor. Identifico meu paciente. Qual o seu nome, idade, profissão, estado civil, procedência. Lembrem de perguntar no mínimo 3 informações sempre. Depois, chama o paciente simulado pelo nome ao menos uma vez, e aí a gente já entra no quinto ponto, que é o motivo de consulta. Então, um prazer, seu Márcio, né, que a gente usou o exemplo, o que eu posso te ajudar hoje, qual o motivo da sua consulta, o que te traz aqui hoje, né? E o paciente começa a contar. Enquanto o paciente está falando com você, esses são os pontos que vocês não podem esquecer. Então, ouça o relato sem interromper. Então, o seu Márcio começou a falar: ai, doutora, porque eu vim aqui hoje, porque eu tô com uma ferida aqui no meu braço, e ela tá um pouco dormente, e aí você já interrompe. Mas tem quanto tempo que essa ferida tá aí? O paciente ainda estava falando, você interrompeu ele. Então, a gente não pode fazer isso. A gente escuta o motivo de consulta até o final. Não interrompe. Vai guardando as perguntas que são importantes na sua cabeça e não interrompa. Manter o contato visual enquanto o paciente fala. Isso foi o que eu falei para vocês. Então, parei de ler ali o meu cenário de atuação, as minhas tarefas, eu olho para o meu paciente e não desvio o olhar. Olho nos olhos dele. Um erro muito comum do pessoal é ficar preocupado devido às últimas provas terem sido obrigatório o uso da máscara, né? Então, a pessoa, eu quero garantir que a câmera pegue o meu áudio. Então, a pessoa não fala olhando para o paciente. Ela fala olhando para a câmera, o paciente está aqui na sua frente e você está sendo filmado falando com a câmera. Só que o que eles estão cobrando, principalmente aqui, é seu lado humano. Então, como que você mostra para o examinador que você é humano se você nem olha para o seu paciente? Então, você está demonstrando que você vai ser um médico mais desses, que o paciente chega e você não olha para ele, que você não toca, que você não é humano, que você só fica preocupado em escrever a história clínica. Então, olhem para o paciente de vocês, esqueçam a câmera, falem em voz alta, para a câmera pegar bem o som, mas mantenham um contato visual o tempo todo. Usar uma linguagem acessível com esse paciente. Então, enquanto estiverem conversando com ele, não usem termos médicos, principalmente aqui em medicina da família e comunidade. Então, em vez de falar, você teve uma cefaleia? Como foi a sua cefaleia? Pergunta dor de cabeça? Teve dispareunia? Não usem esse termo. Teve dor ao ter relação sexual? Não usem abreviações. Lembra a data da sua DUM? Não. Data da sua última menstruação. Realizou o exame preventivo ou de Papa Nicolau? Não utilizem abreviações. Usem linguagens acessíveis. Por quê? Agora, nessa última edição, eles até colocaram, né, em alguns hospitais, estudantes de medicina, mas não foram em todas as estações. E isso é um problema. Primeiro, que isso é cobrado no PEP, de Medicina, Família e Comunidade, que você tem que usar linguagem acessível. E o segundo ponto é que até então todos os atores, eles eram pessoas totalmente leigas. Então, eles chamavam as pessoas, olha, quem quer ganhar um dinheiro, fazer uma interpretação aqui de um paciente, e chamavam as pessoas que não necessariamente tinham qualquer vínculo com a área de saúde. Então, você falava, e me conta um pouco sobre a sua dísnia. O paciente falou para você que teve falta de ar, mas você falou dísnia? E ele não sabia do que estava falando, ele respondia para você, não consta no script. O candidato entendia que não tinha informação sobre a falta de ar e parava de investigar sobre. E tinha lá no PEP depois várias perguntas para ele explorar sobre a falta de ar. Só que ele, por usar um termo médico com uma pessoa que é leiga, lembra? Então, é uma prova médica. Só que você está lidando com um paciente como se fosse da vida real. Ele não é obrigado a saber o que é dísnia, o que é dispareunia, o que é cefaleia, né? Então, usem sempre a linguagem acessível. Primeiro, porque você não sabe se quem vai estar ali vai ser um estudante de medicina para entender o que você está falando, ou vai ser uma pessoa leiga. E segundo, porque está lá no PEP de Medicina da Família e Comunidade, que você tem que usar a linguagem acessível. Depois, isso já é lá no final, né? O nono ponto, perguntar por dúvidas. Antes de vocês mandarem o paciente embora, antes de finalizar a estação, sempre lembrem de perguntar por dúvidas.
principalmente depois de dar a conduta terapêutica. Então, você passou lá uma medicação para o paciente, e talvez ele tenha uma dúvida, né? O senhor entendeu como usa a medicação? O senhor conseguiu compreender o que eu falei? Conseguiu entender que tem que fazer isolamento? Tem alguma dúvida? Sejam ativos nisso. Às vezes, o paciente simulado, ele já traz a dúvida espontaneamente, e às vezes não. Às vezes eles ficam esperando você dar o comando, né? Você perguntar por dúvidas e aí ele te responde. 10º ponto, se manter neutro e empático. O que é isso, né? Foi justamente o que eu falei. Então, chega a paciente simulada lá, não vacinei meu filho, ou estou passando por alguma situação, e você querer se meter na vida dessa pessoa, querer dar um conselho para o bem-estar dessa pessoa. Então, você não está ali para isso, nem na prova, nem na vida real. Então, tanto na prova quanto na vida real, nós somos neutros e empáticos. Essa é a nossa função. Então, aconteceu 2022.2, o caso, né, de uma mãe que levou, ela vinha sozinha, na verdade, na consulta, marcava para o filho, mas o filho foi fazer uma prova, na escola não pôde ir, e ela vinha perguntar sobre as vacinas. Então, era 2022, e ela falava, desde 2020, quando começou a pandemia, eu não vacinei meu filho. Então, isso foi um ponto cobrado. Então, você podia falar, nossa, mas por que você não vacinou seu filho? A senhora não sabe que é importante? Você não tem noção do perigo que isso corre? Então, o candidato perdia o ponto, né? Ou então, né, eles cobravam não ter reação alarmista ou paternalista, né? O paternalismo, o que seria? Ai, não, mas tudo bem, eu super te entendo, né? É difícil, isso da pandemia, não te culpo. Então, a gente não tem que fazer nem falar que culpa e nem demonstrar que não está culpando. Você, entendi, perfeito. Não, eu vou te passar as orientações, são essas, pronto, fim. Não tem que entrar ali naquele motivo de consulta com interesse de julgamentos, né? Então, a gente vai orientar o paciente passo a passo, ou a mãe do paciente, se ele não é quem busca a consulta, e vamos resolver da melhor forma possível, sempre neutros e empáticos. Pode acontecer também, um exemplo, vir uma situação de violência de gênero. Então, vem uma mulher que é casada, que você percebe ali na consulta que ela foi agredida pelo companheiro, por exemplo, e quando você começa a falar sobre, olha, você orienta, né? Você deveria fazer um boletim de ocorrência, eu posso estar acionando um serviço de psicologia. Ela fala, não, eu amo meu marido, ele me bateu por culpa minha, eu fiz alguma coisa para merecer isso. Você pode falar, olha, você não tem culpa, quero que você saiba disso, mas você não pode falar, por exemplo, nossa, mas você gosta de apanhar, né? Aí você é burra, como é que você vai se manter numa situação dessa? Então, a gente não toma partido. Às vezes, eles colocam determinadas situações que dá raiva no candidato, que é o que eles querem, na verdade, desestabilizar os candidatos. Então, tem muito um jogo psicológico por trás da prova. É só lembrar da regra, tanto nessa como em qualquer outra, vou me manter neutro e empático. A decisão final cabe a quem? Ao paciente. Se é uma situação de um menor de idade, uma situação que está colocando em risco a vida do paciente, a vida de outra pessoa, que realmente eu tenho, segundo o Código de Ética Médica, eu tenho que agir, aí eu falo alguma coisa que eu tenho que agir me defendendo, dizendo, segundo o Código de Ética Médica, tal coisa. Se não, tudo bem, senhora. A senhora decide, a orientação médica é essa, a senhora não quer fazer a denúncia, quer continuar a sua relação, nós estamos aqui para te ajudar quando for necessário. Pronto, acabou. Fim do problema. Então, vamos lá. Essa é a primeira grande parte, então, de medicina da família e comunidade. Vocês viram que são 10 pontos muito importantes, e se vocês entrarem no esqueleto de qualquer outra estação, como eu falei, de qualquer outra das 4 clínicas, não são 10 pontos, são apenas esses 5 primeiros. Em qualquer outra, você só tem que se apresentar, ser cordial com o paciente, perguntar os dados dele, o chamar pelo nome, na verdade, nem precisa, então são 4, e perguntar o motivo de consulta. Em medicina da família e comunidade, são esses 10 pontos, porque esses 10 pontos vocês recebem pontuação por isso, parece incrível, né? Então, por exemplo, quando fala manter o contato visual enquanto o paciente fala, ou ouvir o relato sem interromper, percebam, você nem fez nada, você está de boca fechada, você está ganhando ponto. Isso não existe em nenhuma outra estação. Então, eu até brinco sempre, né? Falo, estação 5 e 10, que justo eu tomo conta dessas áreas, são as áreas que geralmente os candidatos menos gostam, mas são as áreas mais tranquilas de conseguir pontos, na verdade.
Bom, então vamos partir para a anamnese, né? Então, anamnese seriam as perguntas importantes e de relevância. Aqui eu trouxe um resumo das perguntas que são mais importantes, como eu estou falando aqui, vai ser um esqueleto e também mostrando as perguntas coringas, que são para pontuar mesmo. Então, o que você precisa saber? Depois que você pergunta o motivo de consulta, o paciente vai te trazer um motivo. Então, por que ele veio? Ele pode vir porque ele está com dor, porque ele está com náusea, com vômito, com diarreia, alteração, alguns exemplos, alteração urinária, febre, tosse, congestão nasal, lesão de pele, corrimento vaginal. Ou eu vim porque eu estou estressado, eu vim porque eu estou triste, eu vim porque eu estou... Qualquer motivo, gente. Aí eu vim para pegar um atestado médico. Eu vim, doutora, porque eu quero saber sobre vacina. Então, o motivo de consulta pode ser qualquer um. Independente do que o paciente falar para você, você tem que saber perguntar sobre esse motivo de consulta. Vale ponto destrinchar o motivo de consulta. E qualquer coisa que ele vier, lembrem, no mínimo, eu tenho que perguntar 3 coisas sobre isso. Então, ele falou que está com dor, a gente sabe que tem mais do que 3 perguntas para dor. Eu vou tentar fazer todas. Então, é o famoso Alicia Fredusa, né? Então, vou perguntar, tá com dor? E onde que essa dor tá? Quando essa dor começou? A aparição. E onde ela tá localizada? E qual a intensidade de 1 a 10? E qual é a característica dessa dor? Essa dor irradia para algum lugar? E tem alguma coisa que você faça que melhore ou piore essa dor? Essa dor dói com que frequência, né? E quando vem essa dor? Quanto tempo dura ela? E tem algum sintoma acompanhante com ela? E você já vai entrando. Mas quais? Que geralmente quando você faz uma pergunta muito aberta, o ator, ele fala para você, seja mais específico, né? Ou então o chefe de sala, eles são bem importantes nesse sentido. Antes eles até liberavam bastante, que por um lado era bom que você sabia, né, o que o paciente tinha, só que se você não perguntar especificamente, você também não pontua. Lá só ganha ponto o que você fala, o que o ator falou, o que ficou subentendido no ar não vale ponto. Vale ponto a sua participação ativa na hora da prova. Então, faria essas perguntas para dor, náuseas e vômitos. Todos os vômitos são acompanhados de náuseas. Quantas vezes por dia tem náuseas? Quantas vezes por dia vomitou? Esse vômito tinha resto de alimento, tinha sangue, tinha muco, tinha pus, tinha bile, deixou um gosto amargo na boca. Sua diarreia totalmente aquosa, semissólida, está acompanhada de gases, é mal cheirosa, é explosiva, teve presença de muco, de pus, de sangue. Então, são várias perguntas sobre qualquer tema aqui, desses que eu coloquei, por exemplo, que vocês podem ir explorando, não só podem, como devem ir explorando. E sempre lembrar de, por exemplo, o paciente veio com dor, ele vai dizer onde está a dor dele. Sempre perguntar de outros sistemas que possam estar envolvidos. Então, eu vim com uma dor no abdômen, tá doendo a minha barriga, tô com diarreia. Pergunta também se ele tá com alguma dor torácica, se ele tá com falta de ar, se ele se sentiu mal agitado, pergunta por alguma alteração neurológica, teve algum desmaio, perda de estado de consciência. Então, fiquem ali naquele motivo de consulta, destrinchem ele, perguntem por sintomas acompanhantes, mas não só sintomas acompanhantes relacionados àquele aparato que ele falou. Perguntem relacionado a outros também, porque isso também vale pontuação. Próximo ponto da anamnese, o que a gente tem que investigar? Os antecedentes pessoais e familiares desse paciente, que são pontos que a gente não pode esquecer. Então, se o fulano já contou pra gente o nome dele, porque que ele veio, a gente destrinchou esse motivo de consulta e os outros aparatos, e agora a gente quer conhecer um pouco mais sobre ele. Aqui, principalmente, gente. Então, medicina da família e comunidade, você tem que conhecer muito bem o seu paciente. Então, eu vou perguntar, e você tem alguma doença crônica? E não só falar doença crônica, mas sempre tentar exemplificar. Então, tem alguma doença crônica? Não consta. Tem diabetes? Tenho. Aconteceu, né? A gente fez recursos agora para esse 2023.1, e a gente viu isso na estação 2 de cirurgia, né? Então, alguns atores não sabiam muito bem o script, e você perguntava, tem alguma doença crônica, alguma comorbidade? Não. E tem pressão alta, diabetes, asma? Tenho diabetes. Então, a diabetes é uma doença crônica. Só que a pessoa, como eu falei, não, justo esse ator talvez não era da área de medicina, não entendeu a pergunta. Então, quem não perguntou especificamente de uma doença, depois também não destrinchou sobre, né? Se ele fala que sim, que tem diabetes, você pode destrinchar.
Sobre a próxima pergunta, se faz uso crônico de alguma medicação, se essa diabetes é bem controlada, se não é bem controlada, se mais alguém da família tem essa diabetes. Não deixa de você também poder perguntar de outras formas, né? Então, por mais que seja, não tenho nada, façam as outras perguntas também. Se a pessoa disser que sim tem alguma doença, investiguem essa doença. Então, nesse caso, que foi a estação 2 agora de 2023.1, a sua diabetes é tipo 1 ou tipo 2, ela é bem controlada, está tomando a medicação de forma correta, seus controles estão em dia, pergunta sintomas relacionados à doença, caso ela esteja mal controlada, está tendo boa sensibilidade dos pés, tem cuidado nos pés, está enxergando bem, foi no oculista, perguntar coisas relacionadas com a doença. E se não, olha, não tenho nenhuma doença crônica. Mesmo assim, perguntem, mas faz uso crônico de alguma medicação? Porque, mais uma vez, pode ser que ele se esqueceu de falar que ele tinha doença. Aí você perguntou, tem alguma doença? Não. Faz uso de alguma medicação? Toma enalapril-losartana todos os dias. Mas você tem pressão alta? Tenho pressão alta. Então, são várias formas de você conseguir entender se o paciente simulado esqueceu o script. E, como eu falei, mas eu perguntei lá, eu ganhei o ponto, por mais que ele não falou. Ganhou. Mas se você não sabe a resposta certa, é muito difícil de você evoluir da forma correta na estação. Pois vão perguntar por alergias desse paciente, vão perguntar sobre os hábitos tóxicos. O senhor fuma, bebe, usa alguma droga ilícita ou lícita até, né? Pode ser. E ele vai responder. Se sim, para qualquer um desses itens, eu vou investigar de forma individual cada item. Então, o senhor fuma? O que o senhor fuma? Há quanto tempo? Já tentou parar de fumar alguma vez? O senhor bebe? Bebe o quê? Há quanto tempo? Já tentou parar de beber? Usa alguma droga ilícita? Usa maconha. Usa só maconha? Usa cocaína? De qual via? Inalatória? Injetável? Então, a gente tem que investigar. Algumas vezes gera uma vergonha, né? Porque a gente fala, mas se fosse um paciente na vida real, eu jamais, acabei de conhecer a pessoa, perguntar se ela usa cocaína, como que eu vou fazer isso? Ainda você cheira, você injeta, ninguém faz isso. Mas lembrem que isso é um teatro, não é a vida real. A gente sabe, a gente entende isso, que na vida real você espera um ambiente de confiança com o paciente. Essas perguntas que eu tô falando estão acontecendo mais ou menos no minuto 1,5 da prova, 2 no máximo. Então, imagina, com 2 minutos que você acabou de conhecer um paciente, você já pergunta se você cheira pó? Ninguém faz isso. Então, não tenham medo, não tenham vergonha, porque vocês só têm 10 minutos. E, assim, não são 10 minutos fidedignos. Perde aquele tempo de entrar na sala, perde o tempo de ler o card, perde o tempo de ter que voltar em algumas perguntas, caso o paciente simulado se perdeu ali no script. Então, sejam diretos, perguntem, não tenham medo e investiguem. Qualquer coisa que o paciente deu resposta positiva, investiguem. Bom, então depois vamos perguntar sobre antecedentes de internação e antecedentes cirúrgicos. Mesma coisa, resposta positiva, vamos investigar. Já fez alguma cirurgia? Já. Qual cirurgia? Com 2 anos de idade, tirei a amígdala. E o paciente falou que tem 40 anos. É um antecedente de importância nesse momento? Não. Fez alguma cirurgia? Fiz. Vou na estação 2 de 2023.1. Há uma semana atrás, fiz uma cirurgia de um apêndice supurado, tô com dor abdominal, tô me sentindo com febre. É uma cirurgia de relevância para o caso clínico? Inclusive, o motivo de consulta, o diagnóstico, né, principal, era justamente infecção do sítio cirúrgico. Então, prestem muita atenção que, às vezes, algumas informações são para fazer você perder tempo. Então, estejam atentos de quando essa informação ela é válida para agora, poderia ser feito algum link ou não. Possui antecedente pessoal ou familiar de câncer? Essas perguntas são interessantes vocês fazerem sempre, né, o pessoal e o familiar, para não se esquecer ou para não perder muito tempo nessa anamnese. Então, o senhor, né, tem algum câncer, ou sabe de alguém da sua família? Se ele falar que não, tudo bem. Se falar que sim, aí você vai começar a perguntar, né? Tem um câncer, sim, de mama. Pode perguntar relacionados, né? E ovário também? Tem alguém com câncer de ovário que você sabe que tem uma relação. Bom, e depois vão perguntar pelos pais, né? Seus pais são vivos? Sim, são vivos. São saudáveis? Que ele já vai ter respondido para você antes, quando falaram das comorbidades. E vai seguir, não é saudável, tem diabetes, você tem diabetes, sua mãe também tem diabetes, a gente já vê que é algo
crônico, então, dessa família, provavelmente esse paciente ali pode ter um sobrepeso, alguma coisa relacionada, você já vai montando na sua cabeça o que seria importante de pedir no exame físico do paciente também. Em caso de resposta negativa, não são vivos, investigar o motivo de morte, né? Morreu de quê? E lembrem que não vai ter resposta para todas essas perguntas. São perguntas importantes e muitas vezes elas estão lá no PEP, só que o paciente simulado diz para você que não tem resposta no script. Não é porque ele falou não tem resposta no script que não está valendo o ponto. Lembrem-se disso também. Às vezes o candidato se desestabiliza, né? E fala, ai, não tem resposta no script, estou perguntando tudo errado. Só vale ponto que tem resposta. Não é verdade isso, gente. Muita coisa não tem resposta, mas contabilizou ponto porque estava no PEP. Era importante perguntar, só não colocar uma resposta, senão a situação vai ficar muito grande, tá bem? Então, outro ponto super importante aqui em MFC é sobre a vacinação. Já foi explorada inúmeras vezes a vacinação não revalida, nessa última edição também, na edição anterior, 2022.2, inclusive em MFC, que eram as vacinas do adolescente, né? Então, vamos sempre perguntar, trouxe a carteira de vacina? Ou sabe se dizer se as vacinas estão em dia, e a gente sempre tem que perguntar à parte as vacinas de Covid-19. Então, vou perguntar do carnê de vacina e da vacina de Covid-19. Por quê? Porque as vacinas de Covid-19 não foram colocadas dentro do carnezinho de vacina geral da população. Então, todo mundo aqui, imagino que se vacinou, recebeu uma carteirinha à parte de Covid-19. Ninguém pediu, deixa eu anotar essa na sua outra carteirinha. Então, todo mundo tem duas. Então, vocês vão perguntar pelas duas carteiras de vacina. Isso também foi cobrado em 2022.2. O aluno ganhava uma pontuação e um impresso ao perguntar pela caderneta de vacinas e outra pontuação e outro impresso quando mencionava a vacina de Covid-19, porque são dois documentos diferentes. Lembrem-se disso. Outra coisa de importância, zonas endêmicas. Por quê? Aqui em MFC é muito cobrado infecto. Por mais que nessa última estação agora não foi cobrado infecto, é historicamente conhecida como uma das estações de infecto. Então, perguntem, geralmente esse paciente, ele vem com uma febre, vem com mal-estar geral, então, pergunta, olha, mas você viajou para alguma zona endêmica, viajou para algum lugar que as pessoas estavam com os mesmos sintomas, alguém do seu convívio, seja ele na sua casa, no seu trabalho, na sua vizinhança, alguém está com algum mesmo sintoma ou sintoma parecido, que aí você vai destrinchando as estações de infecto. Então, se ele tem alguém que está doente, né? Aí, por exemplo, ele viajou para um lugar que as pessoas estavam doentes. Só, na minha casa, ali no meu convívio, ninguém tem. Mas eu recém voltei do Amazonas, doutora, e quando eu estava lá, um outro grupo de turistas também estavam se sentindo mal, eu lembro. Eles têm que te dar um dado que faça você ir preenchendo as peças do quebra-cabeça. Isso é uma coisa. Ou se ele falar para você, não viajei para nenhum lugar, mas na minha casa não tem ninguém doente, mas olha, 3 vizinhos meus estão com os mesmos sintomas, sabe? E tem uma creche ali perto da minha casa, parece que todas as crianças estão com o mesmo sintoma. O que isso significa? Que tem um vetor no meio. Quando a pessoa diz que ela está doente e os vizinhos estão doentes, o que vocês têm que lembrar? Que tem um vetor ali no meio. Então, o vetor é um ser que está levando a doença de uma casa para outra casa. Geralmente, esse vetor está em poucas distâncias, né? Então, tem ali aquele bairro, várias pessoas doentes, vocês vão começar o disparador de perguntas atrás desse vetor. Então, você vai perguntar, tem mosquito na sua região, tem percevejo, tem rato, tem barata, tem cachorro doente, algum vetor vai ter. E o segredo é vocês conseguirem descobrir qual é esse vetor. Não, mas não tem nada. Mas a zona tem muito lixo. Você começa a pensar, talvez ele não viu o rato, mas deve ter alguma coisa ali relacionada, mas tem muito lixo? Não tem. Mas teve contato com enchente? Tive, doutora. Teve uma enchente recentemente, inundou tudo, ficou tudo cheio de lama depois que começou os sintomas. Poxa, pode ser leptospirose, pegou justo essa população toda. Então, sempre pensar, se essa pessoa está doente e as pessoas das casas ao lado também tem um vetor e eu vou ter que descobrir qual é esse vetor. Eu vou dedicar um tempo da estação para descobrir isso. Então, animais em casas, ou em contato com animais doentes, sua casa é feita de que material, que é outra pergunta para descobrir o vetor, principalmente quando a gente pensa em chagas, né? Então, é feita de
de palha, ou é feita de pau a pique, como que é o telhado, tem muito buraco na parede. A outra pergunta, na sua residência tem mosquito, percevejo, roedores, estudo pensando nos vetores. E as cadernetas. Então, não só a caderneta de vacina é importante aqui, senão tem outras cadernetas. Quais são? Então, se é uma criança, eu perguntar, trouxe a caderneta da criança? Se é uma gestante, trouxe a caderneta da gestante? Se é um idoso, trouxe a caderneta do idoso? Vou perguntar das vacinas, vou perguntar de todas essas. Se é o paciente que ele já vem com um diagnóstico de uma doença que eu sei que tem uma caderneta, como, por exemplo, tuberculose tem caderneta. Já cobraram isso em 2020, em MFC, um paciente que vem com diagnóstico já de tuberculose, começou a fazer tratamento e tinha dúvidas sobre o uso da medicação. Então, super cabível perguntar, trouxe a caderneta da pessoa acometida pela tuberculose? Outra caderneta de doença é a caderneta da pessoa acometida pela hanseníase. Que hanseníase, gente, é uma promessa que vai cair há muito tempo e justo recentemente, mês passado, saiu, né, o informe que a gente teve mais um pico de hanseníase. Então, tá chegando a vez de hanseníase, então não esqueçam, perguntar. Caderneta da pessoa acometida pela hanseníase também. Outras cadernetas também existem, vocês podem ir pesquisando sobre, né? São materiais bem legais para estar estudando sobre, que o Ministério da Saúde cria para a educação da população também. Bom, e depois disso, isso tudo foi anamnese importante de medicina da família e comunidade. Para depois disso tudo, a gente recém conseguir entrar no exame físico. Deixa eu voltar aqui no chat com vocês. Bom, alguém tem alguma dúvida até agora? Eu falo um pouco rápido, então não sei se surgiu alguma dúvida, se vocês querem perguntar algo, se está tudo bem. Muita informação de uma vez. Vou ver aqui o chat. Porta 5 e 10. As coisas, alguém aqui não... Ou colocar aqui uma pergunta. Alguém aqui vai fazer a prova prática pela primeira vez? Alguém nunca fez? Queira contar para a gente? Pode participar, a gente pode ligar o microfone e estar participando com a gente, senão vira só um monólogo aqui, só eu falando. Bom, vamos lá. Então, vou avançar aqui, qualquer coisa, vocês vão perguntando. Deixa eu voltar aqui na apresentação. Bom, e a última parte de relevância seria, última parte não, né? O próximo passo seria o exame físico. A última parte que eu vou abordar aqui hoje seria essa. Então, o que é importante do exame físico? Eu saber separar, né, as duas partes importantes, que é a toma de sinais vitais versus o exame físico. Então, antes de eu sair pedindo, eu quero ver a ictoscopia, eu quero ver a pele do paciente, o paciente chegou para você já falando, doutor, eu vim porque eu tô com uma ferida aqui, você já fala, eu quero ver a ferida. Eu vim para fazer um exame de Papa Nicolau, eu vou pedir o exame. Não, a primeira coisa que a gente vê é se o paciente está estável hemodinamicamente. Não, mas pode pensar, né? Mas como assim? Na vida real eu sei. Eu olho para o paciente, eu bato o olho, eu sei se ele está pálido, se ele não está, a triagem já me falou. Mas esqueçam, aquilo é um cenário. Ninguém ali está doente de verdade. Ninguém ali tem leptospirose, ninguém ali está infartado. Então, pode ser que esteja ali no script dele, para ele, por exemplo, fingir uma insuficiência cardíaca descompensada, ele tinha que falar com palavras intercortadas, tá com edema agudo de pulmão, não conseguir se comunicar, e ele não entendeu que era para ele fazer aquilo, ele tá conversando com você numa boa, tranquilão. Oi, doutora, sim, eu sou falando de tal. Eu tô com desconforto, eu tô com um negócio, e você não entende o que tá acontecendo. E é quando você pede a toma de sinais vitais, que vocês têm que destrinchar também essa parte. Bom, primeiramente, né, a senhora me autoriza a fazer o seu exame físico? O senhor me autoriza a fazer no seu filho, na sua filha? Autorize. O que vocês pedem? Então, gostaria de lavar minhas mãos, colocar as luvas, e o tema de solicitar a presença de um auxiliar de enfermagem é caso necessário. Quando é necessário? É uma paciente que eu tenho que fazer um exame ginecológico? Então eu vou pedir. É um paciente que eu vou ter que fazer um toque retal? Então eu vou pedir. São situações que você pede. Se o paciente responder, doutor, eu não quero, não me sinto bem, eu quero só eu e você fala, tudo bem. É um direito seu ter o técnico. Se você não quer, a gente respeita.
Uma vez que está tudo autorizado, você já lavou a mão, se paramentou, aí você pede, agora eu quero pressão arterial, frequência cardíaca, frequência respiratória, saturação de oxigênio, temperatura, e se quiser pode pedir o tempo de enchimento capilar também. Quando você olha os sinais vitais, aí você tem certeza de que tipo de paciente você tem na sua frente. Então, como eu falei, pode ser que ele esteja interpretando muito mal ali. Você falou, nossa, que anamnese ótima, fluida, tô perguntando tudo. E quando você olha lá, o cara tá instável hemodinamicamente. Falou que estava sentindo uma falta de ar, e relata até para você, mas não, tô bem, tô ótimo. Quando você olha lá, a pessoa tá com uma frequência cardíaca de 28, saturação de oxigênio de 80, frequência cardíaca lá em cima com febre, você fala, a pressão baixa, o paciente está chocado. Por que eu estou perdendo esse tempo todo de anamnese aqui? Porque justamente a pessoa talvez não interpretou bem. Então, a toma de sinais vitais é essencial para você saber a sua próxima conduta. Vou continuar aqui, vou mandar para a sala vermelha, vou mandar para a sala de enfermaria, que foi o caso, por exemplo, do paciente com IAN na UBS, estava na UBS, não tem sala vermelha. Então, o que você faz? Você manda para o lugar de maior complexidade do local onde você está atuando, lá onde era a sala de enfermagem. Peço ajuda, chama a sala de enfermagem, chama o SAMU. Não tenho complexidade para esse paciente. E é isso justamente que o Revalidinep cobra, gente, é saber até onde eu posso ir. Um erro muito comum dessa situação foi o pessoal querer solucionar o caso na UBS. Ninguém soluciona um infarto agudo de miocárdio na UBS, gente. Não tem estrutura para isso. Então, tá muito atento ao seu local de atuação e eles ainda colocam lá o que você tem. Ah, você tem um aparelho de eletrocardiograma e um telefone. Ué, faço um eletro via o IAN, eu pego esse telefone e chamo o SAMU. Acabou, fim de papo. Então, estejam muito atentos. Lá nesse impresso, por exemplo, estava escrito que você não tinha presença de exames laboratoriais. E vários participantes perdendo tempo, pedindo, quero troponina, quero CPKMB, e não era entregue. Então, perdeu tempo de prova. Então, estejam muito atentos a isso, tá bem? A gente viu lá, como os sinais vitais, está estável, não está, como é que o paciente está, vamos pedir o exame físico. Geralmente, eles entregam junto, na verdade. Então, mas já peçam tudo de uma vez. Se vocês pedirem sinais vitais, entregarem só os sinais vitais, ok. Se perguntarem mais alguma coisa, continuem pedindo. Bom, então, o que vocês vão pedir? Lembrem sempre de pedir da cabeça aos pés. Ah, mas por que eu vou pedir da cabeça aos pés se a pessoa tá com dor de barriga? Por que eu tenho que pedir para ver a pele dela? Não acho que tem sentido. Sim, só que você nunca está na cabeça do examinador. Tem estação que o examinador pede. A pessoa que fez aquela prova, ela quer que você peça exame do corpo inteiro. E no outro ano era só específico. Então você nunca vai saber o que vai estar naquele PEP, só na hora que você for corrigir. E na hora que você vai corrigir vai ser tarde demais. Então a nossa dica de prova é se blindar sobre qualquer maldade que o examinador possa fazer com vocês. Então, eu vou pedir o exame físico do paciente, já vai começar, eu quero peso, altura, IMC, quero o exame neurológico, quero o exame do aparelho respiratório, cardíaco, então, usando esse mesmo exemplo, o paciente veio por dor abdominal. Então, respiratório, cardíaco, abdominal. Cheguei no abdominal, que foi a queixa do paciente, aí eu destrincho. Aí eu pego o meu tempo e falo, no exame abdominal eu quero inspeção, auscultação, percussão, palpação superficial e profunda, buscando pontos dolorosos. Você vai destrinchar. Ah, eu quero também fazer uma punho-percussão, porque ele falou que tinha alteração, não precisa explicar isso que eu tô falando, né? Porque ele falou que tinha alteração urinária. Aí você lembra lá, ele falou que tinha alteração urinária, tava ardendo, quero punho-percussão também. Quero fazer exame de genitais, quero ver os membros, quero ectoscopia de pele e mucosas. Pedir o corpo inteiro, só que de uma forma rápida e a sua atenção foi focalizada na queixa do paciente, tá bem? Esses são pontos chaves. Aqui eu trouxe o PEPzinho, né, de 2022.2, que é mostrando mais nada essa parte do exame, né, do motivo de consulta, ou seja, como destrinchar o motivo de consulta, para vocês verem que não é nenhuma bobagem, né, que ele está falando aqui, mas que realmente é cobrado, assim, dessa maneira do PEP, e um pouco sobre a parte de exame físico. Então, por exemplo, 2022.2, estação 5, varia 3 pontos, que era uma estação de Arp-Zoster. Então, explorar características da dor. Perguntar para o paciente, tempo de início e duração, localização e radiação, qualidade, tipo, intensidade, evolução, fatores desencadeantes, atenuantes, manifestações concomitantes. Tudo que vocês estão vendo de azulzinho é porque ampliou o PEP. Antes era só o que estava de pretinho, o pessoal foi lá no recurso geral, pediu para ampliar, ampliou.
Então, sétimo ponto, investiga sintomas associados. Então, a pessoa vinha com aquela dor aqui, o paciente falava, doutor, estou com uma dor aqui nas minhas costas, parece que ela vem aqui para frente. Perguntava irradias, ia perguntando, então, você tinha que perguntar também, que eu lembro que eu falei, outros sistemas. A dor é aqui nas costas, mas perguntava se sintomas respiratórios, geniturinários, gastrointestinais, sistêmicos, como febre e mal-estar. Então, não ficar só ali. Ah, mas essa dor nas costas, essa dor nas costas. Não, ir para outros sistemas. Oitavo ponto, perguntar sobre a existência de lesões em mucosas, boca, genitália ou ânus. Sexto, perdão, que era da estação 10, né? Que 5, estação 10, que era do adolescente, né? Então, ali no motivo, na anamnese do adolescente, perguntar por doenças prévias, internações, cirurgias anteriores, alergias, uso de medicações. Item 7, relação entre os pais e ou existência de violência doméstica, né? Esse ponto não coloquei porque, assim, é específico da estação. Abordei com vocês os pontos coringas, que sempre estão. Oitavo ponto, aspectos da maturidade sexual, que também vem um paciente adolescente, coisa que vocês não podem esquecer, pelos pubianos, tamanho de testículos, e aqui a parte dos hábitos que a gente abordou, que pontos coringas, tabagismo, uso de álcool, uso de outras drogas, aspectos de saúde mental, alimentação, prática de atividades físicas. E aqui ainda na estação 10, investiga o histórico de vacinação para a Covid-19, recomenda a vacinação do HPV, estava faltando nas vacinas desse paciente, então era 2 impressos que eles te davam, um com as vacinas do adolescente, que estavam incompletas, e outro card com as vacinas de Covid-19. Então, você pedia esse e já pontuava, tinha que especificar que era Covid-19, senão você já deixava de ganhar um pontinho. E quando você via o outro impresso das outras vacinas, você tinha que reconhecer quais faltavam e saber indicar quando que você tinha que dar. E aqui também tinha o reforço, né, do HPV, a vacina meningococo ACWY, junto com a DT, que foi cobrada, aqui também, nessa estação. E aqui eu fui colocando os pontos. Bom, gente, esse seria o grosso do esqueleto de medicina da família e comunidade, tá bem? Tem mais coisas, ou seja, depois disso, o que viria, né, em medicina da família e comunidade? Entraria a parte de você conseguir dar o diagnóstico de forma completa, então, o mais completo possível esse diagnóstico, e depois disso entraria a parte de a conta terapêutica. Então, eu encaminho esse paciente ou não encaminho, esse paciente pode ter um tratamento ambulatorial ou não, ele vai ter que ficar internado, ele vai para que nível, então, eu estou no primeiro nível, mas eu posso resolver ele no segundo? Ou ele vai ter que ter uma cirurgia, ele vai ter que ir para o terceiro nível? O que eu vou passar para esse paciente? Se a cirurgia é de emergência, não é? Dei uma medicação. Que recomendação que eu tenho que dar para essa medicação? Tem efeito colateral? Não tem? Uma coisa que eles já cobraram. Se a medicação pode ser tomada com álcool, a gente não indica nenhuma medicação para ninguém tomar com álcool. Mas tem medicações que a gente sabe que tem o efeito de sulfiram, né? O efeito antabus. Então, essas, principalmente, a gente tem que remarcar. Não pode usar com álcool, porque você pode ter uma complicação grave. Então, eles cobram tudo isso. Nessas estações, principalmente de MFC, que é aquilo, é você e o paciente. Você é o médico que acompanha ele, né, no dia a dia. Então, como você tem essa relação, como você não julga ele, como você é amável, como você o respeita, tá bem? Como eu falei, em todas vocês têm que ser bons profissionais, mas aqui é onde é mais cobrado o lado humano de vocês. Bom, gente, não sei se tem alguma dúvida, se vocês querem perguntar algo, se tá tudo bem até agora. Todo mundo tímido. Não quero participar. Bom, não sei se todo mundo que está aqui está já fazendo parte do Pense Revalida, né? Explicou bem. Obrigada, Alice. Bom, não sei se todo mundo que está aqui está fazendo parte do Pense Revalida, então eu vou estar compartilhando a minha tela, mostrando um pouco da plataforma, caso esteja alguém aqui que ainda não conhece o Pense Revalida, eu vou estar contando um pouco para vocês, né? A nossa história, como surgiu, e convidando vocês a estarem fazendo parte, né? Do Pense Revalida, quem ainda não faz. Então, como surgiu nesse projeto? Todo mundo que vocês veem aqui, né, no nosso rosto, Pense Revalida, nós estudamos juntos na Universidade Nacional de Rosário, né? Então, nós nos conhecemos desde a época da faculdade e estudamos juntos para a prova do Revalida INEP. E
antes disso, né, não existia a plataforma e não existia nenhuma plataforma voltada 100% para o Revalida. Então, a gente criou a plataforma com base nas dificuldades que nós tivemos no nosso estudo. Então, o que aconteceu quando a gente foi estudar? Nós tínhamos acesso ao material que qualquer um de vocês pode ter, que é o material grátis que dá volta. Então, é Bíblia, é Praticando, é checklist que é pago, mas escapa de outras empresas, Hard Work, Estratégia Med, qualquer outra empresa que a pessoa fez o curso, salvou o PDF e manda. Então, a gente tem acesso a isso, igual qualquer um de vocês pode ter. E como que é o estudo, né? Então, é um estudo, geralmente, que ele é voltado para a prova de residência médica, só que ele serve para a prova do Revalida. A gente estudou igual todo mundo que veio antes da gente estudou também. Então, não é estudo direcionado, focalizado. Então, a gente perdia muito tempo. Por quê? Cada prova tem a sua banca examinadora e você tem que saber conhecer a sua banca examinadora para poder sair passos à frente. Então, a gente ficava lá estudando com a prova da USP de 2020, da Unicamp de 2021, da Federal da Alagoas de 2018, fazendo aquelas provas porque era o que tinha. Então, a gente não tinha um estudo direcionado, e na hora de estudar também era forma tradicional, com o PDF. Então, a gente fazia uma reunião via Meet, igual tá aqui, compartilho a minha tela. Na hora que eu estou compartilhando a minha tela, já perde alguns segundos de prova, porque até abrir a tela, aí começa a contar o tempo, aí você começa a ler. Aí eu quero te mostrar uma imagem, só que para chegar nessa imagem, eu tenho que passar pelo script. Então, eu paro de compartilhar, aí depois eu volto a compartilhar. Nisso, a gente já perdeu uns 5, 10 segundos de prova. Aí, eu tenho que recortar essa imagem, dar o zoom na tela para você não ver lá em cima qual é o tema, para você não ver nenhuma informação. Ou, se não, a gente podia mandar nas imagens pelo WhatsApp, né? Que aí eu falo, peraí, eu vou tirar um print, não, rapidinho. Aí mando para a pessoa. Nisso, todo mundo estava com o reloginho aberto, cada um no seu computador. No final, todo mundo abrindo calculadora para somar os pontos. E deu uma nota, você não sabe o que significa, né? Então, a nota de corte desse último Revalida foi 60,775. Então, eu fiz lá uma estação, tirei 7. Ótimo. Estou maravilhosa nesse tema, digamos que foi esse episódio. Estou maravilhosa, não preciso repassar nada, eu aprovaria. Não me significa nada aquele 7, na verdade. Porque, primeiro, que não era para a banca examinadora que eu estava fazendo. E, segundo, por que eu tirei 7, não tirei 10? Então, não existia um gráfico que te mostrava exatamente qual era a sua falha, o que faltou. Você ficava feliz com a sua nota. Ou, se não, ficava triste, tirei 3. Poxa, eu vou revisar. Vou revisar o quê? O tema desde o início, quer dizer que eu não sei nada sobre episódios, sou um total ignorante, é a primeira vez que eu vi o tema, o que eu tenho que revisar? Então, a gente não tinha essa noção, e é o que acontece com a maioria das pessoas, que ainda estão usando o tema da forma tradicional. Que eu falo para vocês, é impossível aprovar usando da forma tradicional? Não é, não vou mentir para vocês, não é impossível. Porém, demanda muito mais trabalho, e é muito menos otimizado o seu tempo de estudo. Então, se você quer conseguir fazer muito mais checklist, otimizar o seu tempo de estudo, a sua qualidade de estudo, não é o método ideal. Dá para provar? Dá. Não vou mentir. Mas não é otimizado o seu tempo. Então, a gente criou é impossível, sim. Você aprovou sem a plataforma. Você é do tempo antigo. A plataforma surgiu depois de nós. Então, o que aconteceu? Então, a gente passou por toda essa dificuldade e a gente criou a plataforma. Por que a gente queria? Que as próximas pessoas tivessem um estudo melhor, um estudo otimizado, não passassem por essa raiva, por esse estresse, por essa frustração de quando chegar no dia da prova, falar, isso não tem nada a ver com o meu treinamento. Por mais que eu estudei lá a prova prática, não tem nada a ver com aquelas questões que eu fazia. É totalmente diferente isso daqui. Que foi o que aconteceu com a gente, foi frustração, foi raiva. Ainda mais foi 2022.2, que foi o ano que tudo mudou, né? Ele vinha com padrão Revalida INEP e, de repente, mudou, foi o ano com menor índice de aprovação. Então, a plataforma, ela tem, né, a sua inteligência, então, quando você vai estudar nela, você não precisa estar abrindo, né, a relógio, calculadora, tem tudo embutido nela, todos os temas que você estuda, não precisa estar anotando em um monte de folha, não precisa um monte de PDF, não precisa estar compartilhando a sua tela, a única coisa que precisa é as duas pessoas, ou mais, né, tá todo mundo dentro da plataforma. Então, pode fazer o treino, que nem aqui eu vou mostrar para vocês, né, pode entrar todo mundo dentro da sala, pode ter mais de 100 pessoas, somente uma pessoa vai ser avaliada. Por quê? Porque a nota precisa ir para alguém, vai para essa pessoa que está respondendo. E ali é tudo rápido. Não tem esse tempo de eu compartilhar a tela, de eu recortar uma imagem, de eu mandar.
não é perdido tempo. E ali já está todos os temas que tem na plataforma, a nota que o seu companheiro de estudo tirou, porque a gente vê que isso era uma dificuldade nossa também. Então, por exemplo, tá aqui, né, o Daniel, o Tony e eu, nós éramos parte do nosso, era um grupo de estudo com 4 pessoas, na verdade, e, por exemplo, hoje estávamos nós 3, a quarta pessoa não estava. No dia seguinte, digamos que o Daniel e o Tony não puderam entrar, mas eu podia e a quarta pessoa podia, que nesse momento era a Laís. Então, a Laís não sabia o tema que eu estudei ontem com o Tony e com o Daniel. Então, ela podia me perguntar um tema que eu já tinha recém-estudado. Aí, eu, para não falar nada ali na hora, respondia, tirava 10, criava aquela falsa impressão de que, nossa, eu sei tudo. Mas ela não fazia ideia dos temas que eu tinha recém-estudado. Então, cria-se, né, uma coisa assim, ou a pessoa fica te pedindo um tema toda hora, ou faz ênfase num tema que você já respondeu várias vezes, que você vai muito bem, e a plataforma justamente você consegue ver não só a sua nota, mas a nota dos seus companheiros. Para que isso serve? Porque um levanta o outro, essa não é uma prova de residência, não é, aí são 30 vagas, só os 30 melhores vão aprovar. Não, gente, todo mundo que chega na nota de corte é 60,775. Tirei isso, ou tirei 100, eu vou aprovar igual, eu vou tirar o CRM igual. Então, é um levantar o outro nesse momento. Então, por isso que um pode ter acesso ao desempenho do outro, porque você vê, olha, estudei com o Daniel hoje, e vi que ele não foi muito bem em tech moderado, por exemplo. Amanhã eu vou pedir outro tema, porque ele acabou de fazer tech moderado. Dá uns 3 dias eu falo, vou te passar aqui um caso clínico. Não vou falar que é tech moderado, mas eu quero ver se ele teve essa oportunidade, se ele conseguiu repassar, para aquilo ficar marcado nele, que ele tem que refazer aquele tema, porque pode cair, a hora de errar é agora no treinamento. No dia da prova, ele tem que ir muito bem. Então, ele tem que superar as falhas dele. Então, é para isso que serve você poder ver a nota do outro, poder ver. Às vezes a pessoa até está com uma nota acima da nota de corte. Mas, digamos, a pessoa tirou 7. E na plataforma você consegue ver a nota geral, né? De todas as pessoas falando da plataforma, quanto elas estão tirando. Então, o Dani naquela estação tirou 7. Mas o pessoal da plataforma está tirando 9. E que significa? Que você está muito abaixo da média. Então, fala, olha, eu vou te passar de novo, né? Depois, no final, você explica, te passei de novo, vi que você tirou uma nota boa, mas, ó, o pessoal está tirando 9. Se está todo mundo tirando 9, quer dizer que você consegue tirar 9. Então, você puxa o seu colega de estudo. A ideia é essa, tá bem? Vou mostrar aqui um pouco da plataforma para vocês, então. Se alguém tiver qualquer dúvida, pode ir perguntando. Se os meninos quiserem agregar alguma coisa, podem ir falando. Alguém quer fazer uma estação com a doutora Evelyn? Sou super tranquila, viu? Isso aqui é paz e amor. Anima, Alice. A Alice participou no chat, né? Sim. Só que vou ficar com a câmera fechada, tem problema? Não, não tem problema. A gente só precisa que compartilhe a tela. Uhum. Alice, você já faz parte do Pense Revalida? Faço, sim. Parte do grupo e já tô com o sistema. Perfeito. Eu vou te passar o código, então. Em vez de passar o link, aí você entra com a gente, tá bem? Uhum. Ela tá mandando o código ali. O que você tá achando, Alice, da experiência, da plataforma? É a primeira vez que você tá fazendo? Já tinha estudado com algum outro método? Eu, assim, peguei muita teoria para outra prova, porque o curso que eu estava fazendo falou para a gente focar muito nisso. Então, acabou que na hora que eu cheguei para fazer a prova, eu tive um problema que me faltou o checklist, entendeu? Para administrar meu tempo, tudo que você tem que perguntar. Às vezes eu perguntava assim, de mais ou às vezes de menos. Então, é sempre bom estar praticando. Por enquanto, né, comecei essa semana, fiz já 13 estações, a média, sim, tá mantendo, mas vamos melhorar, né? Olha, super bem. Tá organizando a plataforma, você acha que está organizando um pouco melhor seu estudo, te direcionando? Ah, com certeza, me direcionando bastante. Ajuda a focar, né, o que precisa para cada uma, para cada matéria. Eu fiz igual, até alguns temas assim, que você sabe que já tem uma dificuldade, mas tem outros que eu fiz, uai, mas por quê? Aí que igual vocês falaram, onde que eu tô errando? Aí eu consigo acessar e ver, tô errando nisso aqui, ó. Isso daqui eu preciso melhorar. Perfeito. Desculpa aí, meu
Tá, você falou, eu estava falando por cima, só porque eu ia explicar, para quem não conhece, eu mandei um código aqui no chat do Meet, esse código ele só serve de comunicação entre usuários da plataforma. Então, para estar utilizando, como eu falei, o estudo é no mínimo entre 2 pessoas. Ah, mas eu não posso estudar sozinho, doutora? Pode. É o indicado? Não é o indicado. Por quê? Vocês têm que treinar o tempo de fala e o tempo de resposta do ator. O treinamento para a segunda fase não é igual ao da primeira. Da primeira é você, a sua caneta, a mesa e Deus ali te iluminando. Você vai lá, faz suas bolinhas, escreve sua dissertativa, você não depende de ninguém. Aqui você depende de uma segunda pessoa, que é justamente o ator. Então, você tem que saber falar e esperar o tempo do ator. E tem vários tipos de atores. Como eu falei, aquele que está super bem treinado, que pegou super bem as falas dele, que você fala, ele responde. E tem o outro que não. Tem aquele que ele gagueja, que ele fala, depois ele desfala. E esse treinamento, e também vocês treinando com seu companheiro de estudo e conhecendo novas pessoas no grupo do WhatsApp, ajuda vocês a ir conhecendo vários perfis de ator que vocês podem enfrentar no dia, tá bem? Então, eu peguei esse código, mandei, então eu sei o tema que eu vou cobrar da Alice, né? Mandei aqui, ela foi ali na opção entrar, colou esse código, foi em buscar. E essa tela que ela tá vendo é mais ou menos o que ela vai ver no dia da prova. Só que ela vai estar em pé, o jaleco dela em frente a uma porta, e vai estar lá o número 5. Ali em cima ela consegue ver que é preventivo. Ah, mas tá escrito que é preventiva. Não importa, como eu falei, 5 e 10 é medicina da família e comunidade, é medicina preventiva, né? Então, o que ela sabe? Ela consegue ver ali entre o borrado, cenário de atuação e tarefas. Porque no dia da prova, é isso que vocês vão ter. Um papel em cima da mesa, com cenário de atuação e tarefas. Vocês estão do lado de fora, só sabem a estação, e que lá dentro vai ter isso. Vocês não sabem nada mais. Então, ali fora, que eu falei, a cabeça fecha no esqueleto daquela estação. Estou em MFC, você é empático, você é acolhedor, não vou julgar esse paciente, tenho que falar o nome dele pelo menos uma vez, tenho que tentar entender o contexto, é epidêmio, tem alguém doente, não tem alguém doente, então estou do lado de fora pensando nisso, já. Então, não esqueçam dessa parte que é bem importante, tá bem? Preparada, Alice? Isso que você falou de treinar com outra pessoa, eu não consegui terminar 3 estações justamente por isso. Que a gente toma muito tempo. Então, lá na prova, assim, foi muito pontuação perdida por falta de ter estudado sozinha. Então, eu não tinha uma pessoa me respondendo do outro lado. Então, isso complicou. É um ponto super importante. Mas agora vai dar tudo certo. Agora Vai, sim. Vamos juntos nessa caminhada. Perfeito. Pode começar quando quiser. Tá bem. Então, vamos lá. Alice Souza Gomes de Assis, candidato a revalida. Local de atuação, atenção primária à saúde, consultório médico, unidade básica de saúde. Descrição do caso. Você trabalha em unidade básica de saúde, UBS, realizará atendimento em consulta agendada de uma mulher de 32 anos de idade, queixando-se de cansaço intenso e falta de energia. Atenção, caso necessário, realize exame físico, verbalize a paciente explanada desse tocador de atendimento. Demonstrar habilidade de comunicação, acolher o paciente, realizar abordagem, diagnóstico, característica do quadro clínico, plano de cuidado, verificar a necessidade de registrar ou notificação de órgão competente. Boa noite, sou a doutora Alice Assis, responsável pelo atendimento hoje. Sente-se, por favor. Qual o seu nome, sua idade, seu estado civil e sua profissão? Olá, doutora, boa noite. Eu sou a Fernanda, tenho 32 anos, sou solteira e sou professora de escola infantil pública já tem uns 10 anos. Fernanda, com que eu posso te ajudar hoje? Ai, doutora, eu vim porque, assim, eu tô me sentindo muito cansada, sabe? É um cansaço sem fim, uma falta de energia. Eu sinto que eu tô acabada. Fernanda, desde quando você sente isso? Ai, doutora, desde o início da pandemia, eu senti que eu passei por uma sobrecarga muito grande no meu trabalho. Eles obrigaram a gente a aprender sobre tecnologia, sabe? E, assim, muitas crianças não conseguiram acompanhar as aulas, porque elas não tinham acesso à internet. E eu comecei a me sentir culpada devido a essa situação. Entendi. Aí esse cansaço, você percebeu a partir dessa pressão da escola, então, que você estava tendo, correto? Começou na pandemia. Uhum. Além disso, você mora com alguém? Tem algum marido? Eu moro com a minha filha. Você mora com a sua filha.
Você pratica alguma atividade física? Não, doutora. Não tenho tempo, eu trabalho muito. Você tem alguma doença, faz uso de algum medicamento? Não. Você tem algum namorado? Não consta no script. Não me deu branco. No seu trabalho que você me disse, você fica quanto tempo no trabalho? Eu fico praticamente o dia inteiro no trabalho, doutora. E quando eu chego em casa, ainda trago o trabalho da escola para casa. Entendi. Como você está se sentindo? Você disse que está cansaço, mas você sente... se você tem alguns pensamentos obsessivos, tristes, alguma coisa assim? Eu me sinto desmotivada, doutora. Me sinto cansada, me sinto desmotivada, acabada, assim, como destruída. Você consegue ter algum tempo de lazer com sua filha? Não, doutora. Como eu falei, eu trabalho muito, trago o trabalho da escola para casa. Então, eu não estou tendo muito tempo, nem paciência com a minha filha. E no final de semana eu tô tão cansada que eu só quero ficar em casa. Entendi. Você pensa sobre o valor da sua vida? Ou você veio alguma... que a sua vida não tem mais utilidade, alguma coisa assim? Não consta no script. Tá. Eu não lembro se eu te perguntei, você tem alguma doença? Não tenho. Tá. Fernanda, você permite que eu realize o exame físico? Permite, doutora. Eu vou higienizar minhas mãos, me paramentar. Gostaria de realizar o exame físico geral da paciente com sinais vitais, frequência cardíaca, respiratória, pressão arterial, saturação e oxigênio. Gostaria também de realizar a ectoscopia de pele e mucosa, semiologia respiratória, cardiovascular, abdominal, e também o neurológico da paciente. Mais alguma coisa? IMC e IMC. Só. Mais alguma coisa? Não. Sinais vitais estão adequados. Fernanda, seus exames físicos que eu observo aqui está tudo dentro dos parâmetros normais, tudo bem? Entendi. Mas o que eu tenho, doutora? Eu estou suspeitando um pouco que você tenha algum desgaste em relação ao seu trabalho, mas eu gostaria de fazer mais alguns exames para descartar outras patologias que podem estar associadas, tudo bem? Também. Gostaria de solicitar exames laboratoriais de hemograma, glicemia, perfil tiroideio com TSH e T4. Gostaria de solicitar também sódio, potássio, ureacreatinina. E fecho o pedido de laboratório. Não consta. Tá. Doutora, eu peguei uma folga no trabalho para vir aqui hoje. E assim, eu tô com medo de não dar conta de realizar o meu trabalho. A senhora, eu vou te dar o atestado, tá? Pelo que eu estou vendo aqui, por tudo que você tem, você apresenta o seu diagnóstico seria a síndrome de Burnout, que é o desgaste que você está tendo em relação ao seu trabalho. Eu vou te dar um atestado, tá? Para você poder se afastar um pouco, mas você também vou notificar ao CAT e ao SINAM, mas além disso, você também deveria começar a ter tentar a ter um pouco de lazer na sua vida, passar um momento, né, com sua filha, realizar uma atividade física, atividades ao ar livre, tentar conhecer pessoas novas, tudo bem? Doutora, mas por qual razão foi traçado esse diagnóstico? A senhora não precisa de um exame antes para dizer que eu tenho isso?
A partir do que você foi me falando, eu percebo que todo esse cansaço que você está tendo está sendo relacionado à pressão que você está tendo em relação ao seu trabalho. Principalmente depois da pandemia, muitas pessoas começaram a relatar isso, porque foram muitas informações, o tempo que as pessoas passaram em casa, o desgaste que foi tendo. Então, nesse momento, eu pedi os exames que poderia dar o diagnóstico, por exemplo, de um hipotireoidismo, só que seus laboratórios supostamente, né, estão normais, e o exame físico eu observei que está tudo normal. E o que eu posso fazer para melhorar? Então, para mim, o que eu te recomendo nesse momento é que você faça tratamento, mas assim, mudando um pouco o seu estilo de vida, para tentar conciliar o lazer com o trabalho, para você que não fique tão sobrecarregada. Se caso, e também ter aconselhamento com psicólogo. Temos aqui na unidade vários profissionais que podem te ajudar caso você queira conversar, temos grupos de apoio, e caso isso não funcione, podemos também entrar com um medicamento, mas primeiramente teria que ser o tratamento multiprofissional para te ajudar a mudar seu estilo de vida. Entendi. E a equipe da UBS vai me ajudar nisso? Claro, estamos aqui dispostos para você. Temos, como te disse, psicólogos, temos outros profissionais que estão aqui para te apoiar em qualquer situação que você queira conversar ou pedir qualquer ajuda. Entendi. E você falou de um atestado médico, é necessário mesmo? Acho que eu posso voltar ainda hoje para lá. Como você disse que, né, que está sobrecarregada e tudo, é bom que pelo menos assim você tenha um tempo para você ver se realmente é o trabalho também que está te levando a ter esse cansaço. Então é bom que a gente te afaste por um tempo. Existe alguma lei que possa me ajudar quanto a esse afastamento ou permanência no trabalho? Por enquanto, não tem essa lei, porque a síndrome de Burnout ela ainda não entra como uma doença psiquiátrica. Então, ela, por enquanto, ainda não está inclusa nisso. Mas você mesmo assim tem que receber o tratamento para essa doença. Entendi. Alguma dúvida? Não, eram só essas, doutora. Obrigada. De nada. Nossa, vou te falar, eu fiz ela, porque a ideia foi da prova. Eu não fui assim, não, gente, eu fui melhor. Só que o problema é que eu dei o diagnóstico de depressão, você acredita? Não, mas porque é muito super similar. válido. Eu não Sim. lembrava que era Burnout. Agora eu fui péssima, porque de verdade, como é uma coisa que eu já sabia, eu fiquei assim, como que tava no checklist? Como que tava no checklist? Ficou tentando lembrar. Foi, acabou que isso me atrapalhou. Sim. Uma dica importante por exemplo, você falou, eu fui lá e falei que era depressão. Nunca dá só um diagnóstico. Por mais que não tenha nas tarefas dar diagnósticos diferenciais, dê mínimo 3 diagnósticos diferenciais em qualquer estação que você estiver, por mais que não esteja nas suas tarefas. Porque se você falou, pode ser depressão, mas pode ser um burnout, mas pode ser um hipotiroidismo, você já consegue se safar se você vai para o recurso. Então, você já fala, no minuto tal, eu falei, pode ser, não tinha exame. Então, é aquilo. A gente espera que ninguém vá para o recurso, mas se for, você tem que ter utilizado alguma artimanha ali na hora da prova para você conseguir se safar no recurso. Tá bem? A ideação suicida. Na hora eu bolei tão bonitinho, e aqui eu fiquei, como que eu pergunto mesmo? Como você não ideação suicida? A ideação, você perguntou, aí por isso que eu não te respondi a resposta dela, né? A resposta dela era se você perguntasse sobre pensamento suicida ou automutilação. Ela ia falar, olha, eu tô muito cansada e desanimada, mas não penso em automutilação ou autoextermínio, gosto de viver e penso na minha filha. Essa era a resposta. Mas como é aquilo, é o gatilho. Você tem que falar a palavra que libere o que o ator vai falar. Às vezes, eu sabia do que estava falando, porque eu já conheço a estação, só que eu não posso te entregar os pontos assim. Eu tenho que deixar você falar a palavra-chave.
Aí, justamente isso, que como eu já fiz mais ou menos, eu fiquei, como que eu fiz mesmo? Aí foi dando aquele branco e foi piorando a situação. Não, mas você foi bem. Vamos lá olhar seu Pepe. Eu já liberei ele aí para você ver. Ver se tem alguma coisa nos comentários. Gabriela, eu fiz a mesma coisa, estamos parecidos. Parabéns, doutora. Perfeito. Gente, alguém tem alguma dúvida nessa situação? A gente vai começar a bater agora o Pepe com ela. Se alguém tiver qualquer dúvida, pode perguntar. Então, vamos lá. Apresentação. Então, aqueles pontos que a gente falou que são essenciais, cumprimenta a paciente, identifica, se dirige à paciente simulada pelo nome pelo menos uma vez, pergunta o motivo de consulta, ouve com atenção o relato inicial da paciente, você fez todos. Contato visual e linguagem não verbal. Como eu não estava ligada à sua câmera, ficou um pouco mais difícil de ver se você estava olhando para a câmera, mas vamos dar o ponto. Então, estabelece contato visual e mantém a linguagem não verbal adequada. Perfeito. Escuta ao longo da consulta, fala da paciente simulada sem interrompê-la, como eu falei. Aqui você ganha um ponto por ficar de boca fechada, olhando para a paciente. Então, o de cima e o de baixo, que era a linguagem não verbal, e aqui escutar a paciente, são 2 pontos que você ganhou sem abrir a boca. Você ficou quieta e ganhou ponto por estar quieta. Só existe em MFC, não existe nenhuma outra. Usa a linguagem acessível com a paciente simulada, evitando termos técnicos de difícil compreensão, perfeito. Age com postura empática, então compartilha a confiança com a paciente simulada, não banaliza, naturaliza, desacredita, minimiza o adoecimento e sofrimento da paciente e não julga, como eu falei, então a gente tem que ser empático e acolhedor. Eu podia ter falado, ai, nossa, mas a pandemia foi em 2020, né? Não, mas isso de mexer no computador, minha filha, tem que se atualizar. Hoje em dia, a internet é tudo. Então, você podia fazer isso, né? Às vezes, não impulso. E não, aqui a gente é sempre empático, acolhedor, neutro, tá bem? Investiga a relação laboral com a origem dos sintomas relatados, exemplos, longas jornadas de trabalho, poucas pausas, aumento da carga de trabalho, modos de gerenciamento rígidos ou desrespeituosos, pouco flexíveis e ou excessivamente normatizados, tarefas fragmentadas, ritmo de trabalho acelerado, falta de controle sobre a execução de tarefas, ou assédio moral, né? Aqui você me perguntou sobre quantas horas você trabalha, né? Qual o período, quanto tempo, que entraria ali dentro dos exemplos. Verbaliza a possível associação entre as queixas da paciente e o trabalho, que você falou isso quando eu falei, mas como que você chegou nesse diagnóstico? Você falou, olha, pelo que você está me relatando ali, segundo a sua carga excessiva, então você fez essa relação e verbalizou ela, então lembrem, não é o que você pensa, não é o que você conclui mentalmente, é o que você verbaliza que vai te dar os pontos. Então, você fez esse link, mas até eu te perguntar, você não verbalizou ele, então você verbalizou ele quando eu te perguntei. Então, todo o link que vocês fizerem na cabeça, falem. Pergunta sobre a existência de rede de apoio familiar, ou espiritual, ou religiosa, ou vizinhanças, ou amizades. Essa parte eu não lembro, você perguntou atividade física, né? E se tinha algum lazer, rede de apoio especificamente, você perguntou? Alice. Perguntei se tinha namorado. Agora que eu vi. Vamos colocar. Eu perguntei para ela se ela tinha namorado, se ela tinha um lazer dela, né? Sim. Não, o namorado eu poderia entrar. Identifica as 3 características do síndrome de burnout. Então, aqui quando eu falei, também do diagnóstico, foram os 3 pontos que eles cobraram do candidato. Então, você tinha que falar sobre exaustão emocional, que você podia caracterizar isso através do cansaço extremo, sensação de não ter energia para o trabalho, sensação que o trabalho exige mais, que foi essa parte que você falou. Despersonalização, então, atitude de insensibilidade ou hostilidade, atitudes e comportamentos mecanizados e burocratizados. Se você tivesse investigado um pouquinho mais a anamnese, eu ia te falar um pouco sobre essa parte da minha personalidade que estava alterada. Autodepreciação, sentimentos negativos referentes ao trabalho e as realizações pessoais, que isso você conseguiu identificar quando eu falei para você, eu tô acabada, eu tô exausta. Então, o ponto 1 e o ponto 3 você conseguiu identificar, ficou como parcial. O ponto 2, na verdade, não identificou porque foi uma falha na anamnese. Aborda ideação suicida ou autoextermínio. Eu entendi ali para onde você estava indo, só que você não falou especificamente. Você pensa em se matar? Você pensa em acabar com a sua vida? Que era o que eles perguntaram aqui. Estabelece o diagnóstico de esgotamento mental relacionado ao trabalho, ou esgotamento físico e mental relacionado ao trabalho, ou síndrome de burnout, ou síndrome de esgotamento profissional. Perfeito.
Aconselha hábitos saudáveis de vida, então atividades de lazer com família e amigos, atividade física regular, cultivar hobbies, manter bom padrão de sono, alimentação saudável. Aqui me ajuda a lembrar, Alice, eu lembro que você falou atividade de lazer com família e amigos, atividade física, os outros eu não lembro. Você falou outro? Pode pôr parcial, porque eu não falei tudo, não. Indica acompanhamento dos dispositivos da rede de atenção à saúde, então você tinha que indicar ela o NASF, o CAPES ou o Sereste, que no caso esses não foram indicados, né? Você falou do acompanhamento com o psicólogo, esse sim você falou. Informa sobre o direito ao afastamento, atestado médico ou auxílio-doença, você ofereceu. Informa a necessidade ou realiza emissão de comunicação do CAT, você falou tanto do CAT quanto do SINAM. Sua nota foi 7,55, você acertou uns 76% da sua prova. E se você clicar em análise de resultados, para o pessoal ver o seu gráfico, ali embaixo. Pode perguntar, Alice. Na hora que você me pergunta, por exemplo, que você perguntou se estava dentro da lei, foi alguma coisa assim, não é? Isso daí é porque eu estava conversando aqui em casa, eu acho que ele não entra, não é? Dentro das doenças psiquiátricas, a gente estuda, mas eu acho que na lei não. Não, mas essa pergunta... Pode falar, Dani. Não, é que recentemente caiu isso daí na UBS para mim essa semana. 2022 entrou como doença ocupacional. Então, agora já tem o auxílio, já tem tudo. Entra como uma doença ocupacional mesmo, igual a asma, igual todas essas que já tinha. Desculpa entrar no meio. Não, mas tá perfeito. Eu ia falar para ela de responder outra coisa, mas tá perfeito, já entrou como lei. Mas quando ela perguntou também se existe alguma lei, posso perceber que eles não cobraram no pé para você falar sobre a lei, né? Então, alguma lei que possa me ajudar quanto ao afastamento ou permanência no trabalho, essa pergunta vinha mais que nada para aquele candidato que não ofereceu para ela o atestado médico, o afastamento. Então, ela era ativa, a atriz, a perguntar sobre isso. Então, estava ali numa das determinações dela. Então, é o candidato que não ofereceu, quando perguntar mais alguma pergunta, ela falava, mas tem alguma lei que possa me auxiliar nisso? E aí você tinha que falar, não, você pode se afastar, você pode. Não tinha que especificar o número da lei. Tá bem, graças a Deus. Então, vamos lá, esse é o gráfico da Alice. Então, gente, essa linha de segurança é a nota de corte. Então, ela conseguiu todos os itens, ela ir acima da nota de corte. Como eu falei, a nota de corte desse último foi 60,755. Em acolhimento, ela arrasou, tirou a pontuação máxima. Em anamnese, diagnóstico e conduta, ela se manteve ali na linha, acima da nota de corte. Então, quando ela vê essa estação, eu fiz essa estação, tira uma nota ótima, 7,55, mas por que não 10, né? Então, ela pode aí olhar o PEP dela agora e observar, por exemplo, a parte da ideação suicida ou autoextermínio, então perguntar diretamente sobre isso, na parte de identificar as 3 características do síndrome de burnout, faltou um pouquinho ali da anamnese para ela conhecer sobre a personalidade da paciente que tinha sido alterada, o aconselhamento, né, que foi a conta terapêutica dos hábitos dela, que faltou falar do padrão de sono, alimentação saudável, e faltou falar dos núcleos de apoio, né, então, dos dispositivos. Então, o NASF, o CASP ou o Sereste, tá bem? Foi isso que não te permitiu chegar no 10, Alice, mas foi uma situação linda e genial, tá bem? Você tá de parabéns, e vamos com tudo para cima. Perfeito. Olhando aqui o chat, acho que não tem nenhuma dúvida, né? Na prova notifiquei o sinal na Alcat, aí aqui lembrei. É assim, acontece. Mas notificou, o importante é ganhar o ponto. A dúvida, faria os dois, isso, perguntei se tinha namorado, perfeito. Bom, gente, alguém tem alguma dúvida? Algo não ficou claro? Alguém quer perguntar algo sobre a plataforma? Obrigada, Alice, por participar e parabéns de novo, viu? Falar os preços, doutora? Vamos falar, então. Bom, então, para quem não faz parte do Pense Revalida, é um convite, mais um dos convites nossos aqui para estarem participando. Nós reinauguramos dia 26 de agosto e até o dia 9 de setembro nós estamos com uma promoção. Então, quanto custa a plataforma? R$ 750. Até o dia 9 de setembro ela está saindo por um valor de R$ 500. E nós estamos com a promoção do Amigo vezes 2. Então, se vocês comprassem 2 planos de 500, teriam que pagar R$ 1.000 e até o dia 9 de setembro está saindo por R$ 900.
mas eu não sei se eu vou gostar. Tem o plano grátis seriam, vocês têm direito a fazer 3 checklists num período de 5 dias, então, conversei hoje com o canal de atendimento, pedi para ativar, mas, eu tive que ir no mercado, não consegui, perdi, não, tem 5 dias para usar o seu treinamento. Então, para você fazer ali um teste grátis. Comprei, mas não sei se eu quero usar até o dia da prova. Tem o plano mensal, que o plano mensal está saindo por R$400, e tem o plano ator, né? O que é o plano ator? Então, como eu falei, todo mundo que compra disso, inclusive, está no nosso grupo de WhatsApp das pessoas com plano premium, mas digamos, eu sou super introvertido, não sei se eu vou me adaptar com isso de conhecer pessoas novas, não quero estudar, digamos, com meu esposo, mas ele é policial, não tem nada a ver com a área de medicina, vou ter que comprar uma conta para ele, sendo que ele nem vai ser avaliado. Não, a gente tem um plano ator, o plano ator está saindo um valor de R$100, onde essa pessoa que tem o plano ator, ela só consegue fazer perguntas, né? Ela só consegue fazer esse papel que eu fiz aqui, que é o de examinador. Então, essa pessoa não tem gráfico de desempenho, não consegue resolver nenhum checklist, ela só consegue mesmo ficar fazendo perguntas para outras pessoas. Esses são os planos atuais que nós temos, e as promoções são vigentes até o dia 9 de setembro. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem estar chamando o nosso canal de atendimento ou qualquer uma das nossas divulgadoras, tá bem? Bom, alguém quer dar mais algum recado? Tony, Nico, Dani? Não, perfeito, Evelyn. Perfeito? Não, tá bom. Muito obrigada, gente, por estarem com a gente até agora nessa live. Um abraço e até a próxima live. Segunda-feira a gente está aqui de volta já. Um cliente